Rio Negro supera a cota de emergência e alagamentos nas ruas da capital começa a mudar a rotina de comerciantes. Moradores fazem protesto em Manaus para sensibilizar autoridades devido à cheia que já atinge casas às margens de Igarapés. São Gabriel da Cachoeira será a próxima cidade a receber o programa de segurança na fronteira, que também conta com recursos federais. Forças de segurança do estado realizam um novo simulado em Porto da capital como treinamento para a Copa de 2014. Estudo revela que Manaus tem as piores calçadas entre 12 capitais pesquisadas. Band Amazonas acerta com partidos políticos agenda de debates para as eleições 2012. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. O Rio Negro superou a cota de emergência nesta manhã. Passou dos 29 metros na capital, nível acima do registrado no mesmo período em 2009, quando foi registrada a maior cheia dos últimos 100 anos. Em 23 anos, acompanhando a subida do nível das águas do Rio Negro, seu Valderino tem muita experiência. Ele vivenciou a maior seca e a maior cheia registrada no Amazonas. E as previsões para esse ano não são otimistas. A situação hoje, podemos dizer que é crítica, né? Observando estes valores aí de 75 centímetros, porém observando que normalmente a enchente, a máxima de enchente vai ocorrer em meados de junho, mais de 50 dias mais ou menos, então é preocupante. O Rio Negro está subindo uma média de 5 centímetros por dia. A previsão de chuva deve continuar por mais um mês. 44 centímetros maior do que na mesma data de 2009. Estão faltando cerca de 75 centímetros para atingir a máxima de 2009, que foi 29,77. Essa cheia já pode ser vista pelas ruas do centro da cidade. Ao lado do mercado Adolfo Lisboa, o cenário é esse. Metade da rua já está alagada. Para chegar até a margem do rio, é preciso baixar a cabeça dentro da canoa. Já vai alagar a rua aí. Vai alagar a rua aí, tudinho aqui, ó. Alaga. Quem vende peixe na beira do rio até comemora essa subida, porque aumenta o número de clientes. A fartura é maior no Rio Cheio. Mas para os comerciantes não há muito o que comemorar. Tem gente que já começa a calcular os prejuízos com o movimento fraco e as ruas alagadas. Ano passado alagou aqui em 16 de maio. Nós estamos em 26 de abril e já está alagando. Eu acho que vai ser maior do que a 2009. Os pisos suspensos, chamados marombas, já começaram a ser construídos dentro das lojas no centro da cidade. Seu Luiz já fez até uma previsão da enchente desse ano. Em 2009, a água chegou a essa marca. Ele acredita que em 2012 suba um pouco mais e seja registrada a enchente histórica no Amazonas. Já estamos preparando, inclusive já fizemos uma parte do estrado. E estamos se preparando para o pior. Nessa quinta-feira, a Rua dos Barés amanheceu alagada e parte da água está chegando pelos bueiros. Daqui para domingo, carro pequeno não passa. Municípios do interior do Amazonas, estratégicos para a segurança em área de fronteira, já começaram a receber recursos federais para implantar as forças integradas de resposta rápida. São Gabriel da Cachoeira será a próxima cidade a ser beneficiada pelo Programa Estadual de Segurança na Fronteira. Este índio Baré vive em uma comunidade localizada a 100 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. Ele confirma que traficantes usam indígenas e rotas nos rios e matas da região para transportar drogas. Tem pessoa que passa nas fronteiras de noite, então pelo mato, já passando com essa droga. Eu acho que tem mais reforço nas fronteiras, né? O delegado do município admite, combater o tráfico nesta área é uma tarefa quase impossível. Passa bastante droga no rio. Infelizmente, né, hoje a gente não tem uma estrutura para combater isso. Até a Polícia Federal hoje, que conta com dois agentes e dois policiais da Força Nacional,
para trabalhar isso, né? São Gabriel da Cachoeira é um dos 5 municípios polo do Amazonas dentro da Estratégia Nacional de Segurança na Fronteira. Vizinho do maior produtor de cocaína do mundo, o município se tornou um dos principais corredores para transporte da droga até os grandes centros consumidores. O Enafron já começou a implantar forças integradas de resposta rápida em municípios dos 11 estados que possuem fronteira. Os grupos do Amazonas também vão contar com a presença de bombeiros e agentes do Detran. Devido à carência que existe, né, da presença de todo o sistema de segurança pública, nós estamos adotando essa conduta integrada. Então teremos, no mínimo, 10 policiais militares, 5 policiais civis, 2 bombeiros militares e mais agentes do Detran apoiados com uma equipe de operações com cães e, em caso de necessidade, com uma equipe de radiopatrulhamento aéreo também. Há um mês, a força começou a atuar em Tabatinga. As ações acontecem durante o dia e a noite e já ajudaram a diminuir a prática de crimes na área. Os integrantes da força ficam entre 30 e 60 dias no município. Depois, são trocados por outros policiais. A ideia é construir escritórios de polícia de inteligência nas cidades. Equipamentos para combater o crime de última geração também devem ser adquiridos. Embarcações adequadas para a utilização na nossa região aqui da Amazônia. Estamos adquirindo equipamentos de varredura para fazer a fiscalização, gerando o menor transtorno possível para a população que se utiliza do transporte fluvial, do transporte aéreo, enfim, em qualquer situação para que nós possamos estar presentes e incomodar o mínimo possível o cidadão de bem, mas incomodar bastante o cidadão infrator. Com certeza, né, juntando os órgãos de segurança que faz segurança pública nessa área aqui de fronteira, a gente vai dar uma resposta rápida para a sociedade. 4 pessoas foram presas esta tarde, acusadas pela morte do motorista de uma desembargadora na capital. A vítima foi executada a tiros no momento em que chegava a uma lavanderia no bairro Vieira Alves, em janeiro deste ano. Os acusados, João Abreu Neto, o João do Gás, Éder Custódio da Silva, Solielma Cardoso Ramos e o companheiro dela, Aloysio Arcanjo da Silva, foram apresentados agora à tarde na delegacia especializada em roubos e furtos. De acordo com a polícia, Solielma é ex-funcionária da lavanderia que foi assaltada e teria dado informações para o grupo. Ela forneceu para o Aloysio, que é o companheiro dela, informações privilegiadas a respeito da rotina da lavanderia, inclusive nesse dia em que um motorista, né, da lavanderia foi sacar um dinheiro no banco. E ele foi acompanhado, por informação dela, ele foi acompanhado desde a saída do banco até chegar à lavanderia. Solielma e o companheiro dela foram presos em casa, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Identificamos o Éder através do nosso arquivo fotográfico. Sabíamos que é um indivíduo já com muitas passagens pela polícia e pela justiça. Já respondi, inclusive, por latrocínio. E a partir dele nós identificamos todos os demais e chegamos à conclusão que todos são passados pela cadeia. A polícia procura ainda por Félix Nascimento Lima, que também faz parte do grupo. E também na capital, a Polícia Civil prendeu agora à tarde um homem acusado de violentar sexualmente a enteada de 11 anos e a filha de 2 anos. A denúncia foi feita pela própria mulher do acusado. Um levantamento inédito realizado por uma ONG revelou as condições das calçadas em mais de 10 capitais brasileiras, inclusive aqui em Manaus. Para surpresa de muitos, ou não, a capital do Amazonas recebeu a pior avaliação. Não é difícil encontrar calçadas em péssimas condições em Manaus. Uma voltinha pela cidade e é possível ver que muitas já foram até encobertas pelo mato e outras quebradas pela falta de conservação. É muito complicado, né? Às vezes a gente vê as calçadas todas esburacadas, a gente cai, é uma situação horrível aqui em Manaus. A calçada para passagem dos pedestres às vezes é defasada, então acho que isso prejudica muito. Um estudo realizado pela ONG Mobilize Brasil há 2 meses revelou dados preocupantes. As calçadas de 12 capitais brasileiras foram avaliadas e Manaus levou a pior média, nota 3,6 numa escala que vai de 0 a 10.
Em 2002, quando foi aprovado o plano diretor da cidade e que deu para o poder público um prazo de 2 anos para construir o plano diretor de alinhamento e passeio, ou seja, um plano diretor para a calçada, para resolver o problema da calçada, para dizer de quem é a responsabilidade. Já se passaram, portanto, 10 anos e esse plano ele ainda não existe. Segundo o IBGE, cerca de 30% de idas e vindas da população são feitas a pé, por conta do alto valor do transporte público. Por isso, a preocupação em manter as calçadas conservadas para ajudar na mobilidade urbana. Para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, é preciso não só planejamento, mas iniciativa do poder público. Se o poder público desafia a população, ela responde, né, bem. Então, não é um problema de educação, as pessoas vão muito atrás disso, não, nosso povo é muito mal educado, isso e aquilo. Isso não é verdade, a população responde positivamente. O estudo é um pontapé inicial da campanha Calçadas do Brasil, para estimular a melhoria das calçadas de todo o país. Arborização e iluminação também foram avaliados pela ONG. Só para fazer uma comparação, a capital que teve a melhor nota foi Fortaleza, 7,6. Em instantes, aqui no Band Cidade, moradores que vivem às margens de Igarapés e já sofrem com a cheia fazem novo protesto contra a Defesa Civil na capital. E ainda, segundo o simulado, testa as forças de segurança do Estado para a Copa de 2014 em Porto de Manaus. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.